Então, abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo 3, de 10 a 17. Perseverança na sã doutrina. Perseverança na sã doutrina. Então, o que significa doutrina? Doutrina, conjunto de ensinamentos religiosos, lei, orientação, instrução. Então, doutrina é ensinamento, é conjunto de ensinamentos da lei de Deus. Então, doutrina é ensinamento, doutrina não é cabelo e nem roupa. Doutrina é instrução na palavra. Sã doutrina, então, trata-se daquela doutrina bíblica sem nenhum sincretismo religioso, quer dizer, sem aquela mistura de conceitos, de ideias, de sonhos, enfim, de tanta coisa que a gente vê por aí. Doutrina não é isso. Sã doutrina é quando nós nos baseamos somente na palavra do Senhor. E o trem apagou, mas voltou. Então Paulo chama a atenção de Timóteo para essa questão. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, né? No verso 14. Nós vamos ver então 2 Timóteo 3, de 10 a 17. Se você não tem uma Bíblia aí fácil, eu vou ler para você 10 a 17. Então Paulo, no subtítulo aqui da minha Bíblia diz: Paulo exorta seu filho espiritual. E essa exortação serve para nós hoje. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. São cidades ali da Ásia Menor, onde ele teve muitas dificuldades ali, muitas perseguições. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós temos falado sobre a aplicação da palavra da Bíblia na nossa vida. Dias atrás nós refletimos sobre essas orientações de Paulo a Timóteo, e nós vamos continuar pensando nisso, né? Veja no verso 14, ressaltando: permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês: vida cristã requer exemplo. Paulo deu exemplo, né? Chamou a atenção de Timóteo. Tens observado de perto. Timóteo estava vendo a vida de Paulo. E o que ele estava vendo na vida de Paulo? Doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança. É mais fácil mandar do que fazer junto, né? É mais fácil, né? É mais fácil. Tem uma frase muito ouvida por aí: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Mas Paulo dá o exemplo, né? Paulo mostra como fazer. E Timóteo estava vendo isso na vida de Paulo. Gente, tem muita gente olhando para a nossa vida. Você pode ser bênção na vida de muitas pessoas, mas você pode também ser pedra de tropeço na vida de muitas pessoas. Vai depender muito do teu testemunho, vai depender muito da tua. Timóteo viu na pessoa de Paulo tudo isso aqui, olha: doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança. Outra coisa
coisa que eu quero ver com vocês. Vida cristã não é coisa fácil. Nós vemos por aí, eu tenho falado isso e vou falar enquanto eu viver. Nós temos ouvido por aí que vida cristã é fácil, você vem para Jesus e a coisa vai tornar um mar de rosa na tua vida. Isso não é verdade. Isso é até motivo para pessoas parar de assistir a gente, parar de vir aqui à igreja, mas é o que eu tenho pregado, porque é isso que a Bíblia diz. E o meu compromisso é com a Bíblia. Paulo aqui continua com o exemplo, né? Veja, Timóteo, tens observado, o que Timóteo observou na vida de Paulo? Perseguições. Minhas aflições. Paulo sofreu muitas aflições. Eles, em uma de suas viagens missionárias ali pela Ásia Menor, na cidade de Antioquia, de Icônio, de Listra, ele sofreu muitas perseguições, porque ele estava trazendo um novo conceito, uma nova visão, que as pessoas ali estavam acostumadas com uma religião, com um rito, com uma tradição, e Paulo veio contrariando tudo isso, e ele foi muito perseguido. Mas quanto às perseguições, veja o que ele diz: o Senhor me livrou de todas. É o Senhor que livra, é o Senhor que dá vitória. A igreja de hoje, no século 21, precisa de perseguição? Essa perseguição já acontece, né? Já acontece a perseguição hoje e vai apertar mais. Você quer ver um exemplo? Chega na faculdade, onde você estuda, porventura esteja estudando, e começa a comentar entre os colegas que sexo fora do casamento é pecado, começa a comentar que uso de drogas é pecado, começa a falar sobre austeridade. O que vai acontecer? Se você não for escorraçado, pelo menos você não vai ter mais amigos. É um tipo de perseguição, mas essa perseguição vai aumentar. Eu não quero ser profeta da tragédia, mas não vai demorar para a Bíblia ser proibida no Brasil. Não vai demorar. Depois, vida cristã em pleno século 21. Você quer viver uma vida piedosa, quer dizer, aquela vida de comunhão com Deus, em Jesus Cristo? Então saiba de uma coisa, a perseguição te espera. Aliás, se o crente ou se a igreja não sofre nenhuma perseguição, alguma coisa está errada. É possível que o diabo esteja muito satisfeito com você e esteja muito satisfeito com a sua igreja, com a tua igreja. Porque não é normal o crente não ter perseguição, não é normal uma igreja não sofrer perseguição. Perseguição, então nós temos aqui algumas perseguições, por exemplo, perseguição do próprio diabo. Veja, 1 de Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, a primeira perseguição é do próprio diabo. Não exatamente nessa sequência, mas uma delas é do próprio diabo. Outra perseguição é do sistema, do mundo. Nós hoje vivemos uma era onde que o apelo ao pecado é muito forte. Por exemplo, hoje é muito difícil namorar, né? Quantos hoje, eu estou falando de jovens crentes, quantos jovens crentes a gente sabe, inclusive, que confessou que não tiveram ou não tem um namoro santo? Hoje é difícil namorar, hoje é difícil ser honesto, hoje é difícil ver TV, hoje é difícil navegar na internet, hoje é difícil ver outdoor, hoje é difícil até caminhar nos corredores de shoppings. E você sabe do que eu estou falando. Então, há uma perseguição hoje do sistema, perseguição do próprio ego, pensamentos, sentimentos. Então pode acontecer de nutrirmos pensamentos que não agradam a Deus, aliás, que ofendem a Deus. E falando em ego, outra
perseguição, né? Há mensagens sendo pregadas para massagear o ego. Você se lembra que quando o povo de Israel foi exilado e alguns profetas que pregavam o que o povo queria ouvir, diziam assim, não, isso aqui vai ser rápido, logo, logo, já nós estaremos em casa novamente, e não era verdade. Então, há muitas pessoas, desde aquela época, isso não é coisa nova, há muita gente pregando o que o povo quer ouvir, e é gostoso ouvir, né? É gostoso ouvir, você vai ser vencedor, você vai não sei o que, né? Deus vai te honrar. Deus vai te honrar para quê? Por quê? Se for para a honra e glória dele, sim, ele vai atender o teu pedido. Se for para a honra e glória dele, de Deus. Se for para a honra e glória tua, não vai não. E se acontecer, cuidado, cuidado. Sabe por que cuidado? Porque o diabo não ataca quem está do lado dele. Pode soar até uma afirmação assim grosseira, mas isso é uma realidade. Quando você vive uma vida reta diante de Deus, o próprio texto está mostrando isso. Quando você vive uma vida reta diante de Deus, você vai ter perseguição do próprio eu, do mundo, do diabo, você vai ser perseguido. Veja o que diz Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Gente, tem muito milagre acontecendo hoje, e tem muita gente dizendo assim, não, isso é mentira. Gente, não é mentira não. Tem muito milagre acontecendo mesmo. É milagre mesmo. Porém, veja, olha o texto. Que temos feito no teu nome. Fizemos, nós expulsamos demônios. Nós fizemos muitos milagres. Nós profetizamos no teu nome. Sabe por que acontecem milagres? Por causa do nome de Jesus. Agora, o que vai ser desses que pregam o que o povo quer ouvir, que fazem o que o povo quer ver? Essa é a questão. O conselho a Timóteo é mais atual do que o jornal de hoje. Veja aí dos versos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, para a fé que há em Cristo Jesus. Escrituras sagradas, busque o que está nas Escrituras sagradas. Não ouça o que as pessoas pregam. Eu acho, eu penso, eu sonhei. Cuidado com isso. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Não são sonhos inspirados, mas é a Escritura. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Para quê? Para toda boa obra. Nós falamos sobre isso dias atrás. Além da sabedoria, ela ensina, repreende, corrige, instrui na justiça, a fim de que e o fim de tudo são as boas obras, são um testemunho, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então hoje nós vivemos uma era light, né? Hoje é a era do descartável. Hoje não há busca de profundidade em quase nada, inclusive em relacionamentos. Relacionamentos interpessoais, né? O amigo, o namorado, o esposo. As pessoas não buscam profundidade nos relacionamentos, as pessoas não buscam profundidade no relacionamento com Deus. E eu estou falando de pessoas já comprometidas com Deus. O grande exemplo disso, olha para as reuniões de orações das igrejas. Estão abarrotadas de gente. Os lugares estão cheios, não tem lugares. Então percebe que hoje o relacionamento com Deus é só superfície, é uma casquinha, não há profundidade.
O dia que as nossas reuniões de oração estiverem cheias a ponto de não ter lugar, a gente começa a perceber que o nosso relacionamento com Deus está mais profundo. Quando nós percebermos que a gente está gastando mais tempo com a leitura da Bíblia e oração mais do que redes sociais, a gente vai começar a perceber que o nosso relacionamento com Deus está mais profundo. Lembra das previsões para o fim dos tempos. Lá em Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E a iniquidade está se multiplicando, o amor de muitos está esfriando. Mas a vida cristã não precisa ser assim, né? Paulo deu exemplo, suportando com firmeza os reveses da vida. Gente, que todos nós possamos viver uma vida cristã, perseverando na sã doutrina, perseverando na comunhão íntima com o Senhor, perseverando na comunhão com os santos, quer dizer, na comunhão uns com os outros, porque o tempo está próximo, a vinda de Jesus está próxima, e que Ele nos encontre firmados na rocha,